E aí, povo de Deus, a paz do Senhor para todo mundo aí. Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. No vídeo de hoje nós lemos, como de costume, dar continuidade no livro de Provérbios, capítulo 26. A atitude do sábio e do insensato. Provérbios 26. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a hora não fica bem ao insensato. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responda ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim a palavra da sabedoria na boca do insensato. Como prender uma pedra à atiradeira e conceder honra ao tolo. Cadê? Galho de espinho na mão de um bêbado é o provérbio no entendimento dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passam por uma porta. Como o cão que torna o seu vômito, é o insensato que repete suas tolices. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos. Certamente, há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. O preguiçoso alegra. Há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. Assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, contudo levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. A pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas. Assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais. Assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega. Mas eu estava brincando. Sem lenha o fogo se apaga. Sem o caluniador encerra-se a briga. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira. Assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos, descem com um delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Como uma camada de esmalte de prata sobre o vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confie nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Essa pessoa pode fingir e camuflar o ódio, porém, toda a sua malignidade será revelada em público. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Ouvimos? Provérbios capítulo 27. As várias expressões de sabedoria. Não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que hoje vai gerar. Seja outra pessoa quem te elogie e não a tua boca. Um estranho e não tuas próprias palavras. A pedra pesada e a areia um fardo, mas a irritação provocada pelo
temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas juntas. O furor é cruel e a ira é destruidora, mas quem resistirá diante do ciúme? Melhor é a reprimida feita com franqueza do que o amor não revelado. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é saboroso. Como a ave vagando longe do ninho, assim é um homem perambulando longe do lar. Perfume e incenso provocam a alegria ao coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Não abandones o teu amigo, tampouco o amigo do teu pai. Nem vás à casa do teu irmão no teu dia atribulado, mais vale o vizinho próximo do que o irmão distante. Filho meu, sê sábio, assim eu encontrarei a felicidade e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa perspicaz percebe o perigo e busca refúgio. O incauto segue adiante e sofre todas as consequências. Quem concorda em ser fiador de uma pessoa que não conhece deve dar sua própria roupa como garantia de pagamento. Se acordas teu próximo logo ao romper da aurora com um grito de bom dia, este teu cumprimento soa como uma maldição. Goteira pingando sem parar em dia de chuva é a mulher ranzinza. São irritações muito parecidas. Deleta-la é como detê-la é como tentar frear o vento, como conter o óleo com as mãos, assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos, e quem trata bem o seu patrão será recompensado. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. O Seol e o Abaddon são insaciáveis, assim como nunca se fartam os olhos da humanidade. O grisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe. Mesmo que você espanque o perverso com grãos num pilhão, a sua insensatez não se separará dele. Conheça bem o estado das tuas ovelhas e preste atenção aos teus rebanhos, porque as riquezas não são para sempre, e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração, né? Quando o feno for cortado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for apanhado, as ovelhas fornecerão lã para as tuas roupas, e poderás comprar mais terras com a venda de teus cabritos. Tuas cabras fornecerão leite com fartura para te alimentares, a ti mesmo, tua família e todos os teus servos. Capítulo 28. Ditos de sabedoria em antíteses. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. Rapaz, eu tenho visto isso nesses dias. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Quando o país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega ao súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Os que abandonam a lei louvam o ímpio, os que observam a lei o repreendem. As pessoas mais não entendem o sentido do direito, mas os que buscam Yahvé, o Senhor, o compreendem perfeitamente. É melhor o pobre que se mantém íntegro que o de atitudes perversas, ainda que rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha seus pais. Quem aumenta seus bens por meio de juros esconchante-se, ajunta para
alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Quem engana um homem honesto e o conduz a praticar o mal, cai em sua própria armadilha. Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre que é inteligente o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairão em desgraça. Leão rugindo e urso feroz. É o ímpio governando um povo enfraquecido. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões, mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. Quem procura caminhar de maneira honesta viverá seguro, mas quem procede com perversidade subitamente encontrará a desgraça. Quem cultiva a sua terra sacia-se do pão. Quem persegue ilusões se fartará de miséria. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. O homem de olho ávido corre atrás de riquezas e não sabe que é necessário e não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. Quem repreende um homem depois acha favor, mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Quem rouba seu pai e sua mãe e alega, isso não é errado. É comparsa do destruidor, aliás. A pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo, mas quem confia no Senhor prosperará em paz. Quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde os seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Quando o perverso sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles encontram a destruição, os justos florescem. E esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Fique na paz e até a próxima. Valeu!